pro lado do homem da minha vida. Super Deus legal. é perfeito em tudo que faz. Mas isso não gerou... O Brinco falou uma coisa muito interessante. Ele falou, foi lá no estúdio daquelas filhas doidas da Baby, blá, blá, blá. Isso não gerou uma espécie de uma herança do secular? Vocês vieram do secular, de uma vida secular, de uma música secular, em que a Nana já era filha da Baby do Pepeu, que não é simplesmente filha do secular, é ser filha de duas celebridades da música brasileira que já tinham esse pré e muitas vezes o preconceito mesmo, né, de olhar, esse povo é doido, os barrados na Disneylândia por causa do cabelo rosa. Isso não gerou, em relação a essa transição para a música gospel, isso não gera uma espécie de uma herança em que as pessoas olham para você e falam, esses doidos aí do secular. Então... claro que o preconceito sempre rola, mas a questão da música, aí a gente entra um pouquinho na questão, né, qual o significado da música para uma pessoa que hoje está dentro da igreja ou tem um relacionamento. Não vamos falar igreja como instituição. Instituição, exato. Vamos falar a igreja como templo do Espírito Santo. Cada um de nós somos a igreja, né? Então, quando você começa a se relacionar com Cristo, você começa a entender a essência da música. A música, ela é nada mais ou nada menos, pelo menos no meu entender, uma ferramenta. E você pode usar essa ferramenta para entreter pessoas ou para adorar e trazer a presença de Deus. O que a palavra de Deus fala em relação ao louvor? Que Deus habita em meio aos louvores. Então, uma das vertentes de se louvar a Deus, você pode louvar a Deus de várias formas. Uma delas é musicado. Quando você canta, quando você louva e adora, você está usando a música naquele momento não como entretenimento. Essa que é a diferença. Você está usando a música como uma ferramenta de cura, como uma ferramenta de libertação, como uma ferramenta de adorar e voltar no formato musical para a essência da onde ela foi criada. Porque, mano, eu creio dessa forma, né, que Deus criou todas as coisas. Inclusive, o dom que Ele colocou em você veio dele. A música que você faz hoje, independente de ser secular ou gospel, esse dom vem dele. Excelente ponto. É por isso que eu pergunto sobre essa dom questão. Quer dizer presente de presente Deus. de Deus. Exatamente. Agora, o que você faz com esse dom? Vamos lá, Michael Jackson saiu de dentro da igreja. Whitney Houston saiu de dentro da igreja. A questão é que o propósito que a música foi criada, aí na nossa visão, ela foi criada única e exclusivamente para adoração. Na opinião de quem tem o relacionamento com o Espírito Santo, tem esse entendimento de que a música ela precisa ser usada como ferramenta de adoração ao Senhor. É um propósito, né? O propósito, exato. Mas isso foi uma coisa que quando eu me converti, eu comecei a querer não mais ser um entretenimento, e sim um instrumento. Foi aí que foi o divisor de águas mesmo, porque eu já tinha sido bastante famosa, cresci num universo de pais, 2 popstars, a vida inteira muito assédio, a vida inteira sempre fui um entretenimento. E isso é legal? É muito gostoso você receber aplauso, você dar autógrafo, você ver todo mundo gritar o seu nome, você fazer sucesso. Mas melhor do que isso, é a sua música ser um instrumento de transformação, de cura, de restauração. Mensagem, uma chave que acessa lugares na sua alma, na sua vida, na sua casa, na sua família, restaurando lares, restaurando casamentos. Diante de uma geração tão destruída, né, de tantas pessoas que estão aí sobrevivendo, né, a gente tem uma música que ela traz a presença de Deus, porque Deus habita em meio aos louvores, é algo fascinante. Quando eu comecei a conhecer a profundidade do propósito da música que Deus criou, eu falei, é isso que eu quero para mim. Eu quero um propósito com a minha voz, um propósito com as minhas canções. Eu quero que elas entrem nos lares, nos ouvidos, e ela produza aquilo que Deus originalmente fez, né? Seja um instrumento de cura, de transformação e de restauração. A questão aqui está no propósito, na verdade. Deus não tem nenhum problema com fama. Porque Deus fala para Abraão, tornarei o seu nome famoso. Então, a questão aqui não é se você vai ser famoso ou não. Você até pode ser famoso, mas a sua fama não pode se tornar o teu Deus. Aí é que mora a diferença do negócio, entendeu? Você pode se tornar famoso, mas tendo a motivação correta no seu coração. Porque se você entender que você tem... Mano, assim, todo mundo aqui é músico, né? Você sabe que a música tem um poder.
assim, é muito forte. Ela mexe com o sistema nervoso central, né? Mexe E muito na perigoso alma. também. Exatamente. Ela remete a memórias, a situações, ela te leva a lugares, ela te traz a memórias, às vezes, até de um trauma ou de um momento feliz. Ela mexe com todas as sensações, né? Nós temos uma responsabilidade, enquanto músicos, uma responsabilidade muito grande. Então, a música pode te tornar famoso, pode impulsionar você para a fama. Projetar, né? Mas quando você tem um relacionamento com Deus, a palavra também diz o seguinte, que Ele não divide a glória dele com ninguém. É só você entender o seguinte, eu posso até ser famoso, mas existe um Deus que ele é mais famoso do que eu, ele vem na minha frente, e hoje, tanto eu quanto a Nana, nós usamos a música, ok? Lógico que tem gente muito mais famosa do que a gente no meio gospel, mas nós temos uma notoriedade no meio, né, vamos dizer, do cenário gospel, vamos dizer assim. Porém, maior do que nós, né, maior do que essa notoriedade, essa fama, que a gente tem, é o propósito da nossa chamada e o Deus que nós servimos. E vocês não acham que a música brasileira, sem mencionar nomes, não precisa, porque também a intenção não é desrespeitar ninguém, mas a música brasileira, no geral, ela foi perdendo essa mensagem mesmo, de alguma forma, e é isso que seria o verdadeiro secular nesse sentido. Porque você pode ver o secular como algo que não é gospel, ou o secular como alguma coisa que tem uma mensagem que seria mais para o negativo, entendeu? Uma coisa que seria mais para nociva para a alma das pessoas. Eu vejo, minha opinião pessoal, é que a música brasileira perdeu muito dessa mensagem que nos anos 70, talvez por ser mais ingênua, nos anos 80 também, ela tinha, né? Perdeu a pureza, né? É a pureza, exato. Eu vejo as letras, assim, antigamente, as canções antigamente, elas não tinham muita malícia. Hoje em dia, para as pessoas fazerem sucesso, aliás, pelo menos há mais de uma década, quanto mais podridão se fala, quanto mais linguagem chula, mais sucesso se faz. E é uma coisa que você olha e fala, não tem necessidade, para que isso? Então, a música entrou num nível de apelação tão grande para que as pessoas possam aparecer e sobressair, que a qualidade se perdeu. E no Brasil, mais ainda, né? Quantos músicos bons nós temos no Brasil que nunca tiveram o seu valor? Mas esse resgate era muito necessário ser feito, porém, se perdeu completamente. Eu entendo que depois de um determinado momento, quando essa porteira se abriu para se falar de tantas coisas que eram irrelevantes, né? E, pelo contrário, que contaminavam a nossa mente. São nocivas hoje, a música brasileira é nociva. Foi um caminho sem volta. Né? Para voltar é praticamente impossível, mas a gente sabe que já houve uma música no Brasil, estou falando de qualidade musical, tá? Principalmente dos anos 70, 80, no máximo até 90, que era uma música mais cuidadosa, mais respeitosa, com mais conceito, dando mais valor à musicalidade, aos arranjos, às melodias, às letras, sendo pensada, né? Poeticamente falando, letras bonitas. Hoje em dia, você quase não vê letras bonitas, você não vê poesia. Você vê uma linguagem chula que você fala, gente, o que essa pessoa está querendo dizer? Não tem mensagem nenhuma. Então, o propósito se perdeu, na minha opinião, há muito tempo. Você vê uma pessoa ou outra com uma música, às vezes, um pouco mais bacana, mas a música brasileira, eu acho que ela perdeu um pouco do rumo e perdeu o valor também. Daqueles que fazem música com qualidade, eles não se sobressaem mais, né? Porque quanto mais você apela, mais sucesso você tem, mais visualizações, mais ouvintes, mais plays você alcança, então...